Estamos de volta no Conexão Popular. Muito obrigado pela larga audiência, você que nos assiste, nos acompanha aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET TV. Conversando com a doutora Sônia Maria Pereira Ribeiro, mestre em gerontologia pela PUC. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, por estar aqui. A gente sabe da correria do dia a dia e a senhora ter vindo aqui à nossa TV Câmara prestar essa esclarecimento, falar para a gente de gerontologia, dessa coisa do envelhecimento que todos nós vamos passar e a gente conhece pouco, né? A gente tem pouca informação sobre o processo. Aliás, eu acho que as pessoas, se me permite, não têm nem conhecimento do termo gerontologia, do que isso quer dizer. Então, eu me permito dizer que a gerontologia é um ramo do conhecimento que estuda o processo de envelhecimento e as velhices do ponto de vista social. Eu digo velhices porque não podemos falar, em hipótese alguma, em velhice. Não existe apenas uma velhice, e sim várias velhices. Fica fácil de entender. Digamos, vamos ver uma coisa de saída, Vavá. Eu e você, né, envelhecemos de maneira diferenciada. Por quê? Porque homens e mulheres envelhecem de maneira diferenciada. Eu não tenho andropausa. E você nunca terá menopausa. Por exemplo. A natureza é diferente. Sim, o processo de envelhecimento dos homens é completamente diferente das mulheres. Então aí já temos... É no mesmo tempo, doutor? Não podemos falar assim, no mesmo tempo, porque, Vavá, a rigor, quando você nasce, você começa a envelhecer. A rigor. Ali você já começa... É uma caminhada, não é verdade? Sim. Mas eu digo o seguinte, no processo de envelhecimento nós temos muitas variáveis. O que, por exemplo, o que eu acabei de dizer, homens e mulheres envelhecem de maneira diferenciada. Outro diferencial, questão geográfica. Você veja bem uma coisa, nós moramos numa região que é considerada uma das regiões mais ricas do país, né? Região Sudeste e Vale do Paraíba paulista. Ainda temos o Vale do Paraíba fluminense, né? Muito bem, imagine uma pessoa né, no Vale do Jequitinhonha, que é considerado, até onde eu sei, um lugar bastante carente. As necessidades dessas pessoas, as nossas necessidades aqui, temos as dificuldades que todo mundo tem aqui, com saúde, com moradia, com educação, etc. Mas eu acho que nós não podemos comparar com regiões mais pobres. A vida ela é muito sofrida, né? Sim, bem mais. Difícil. Então, observe que isso vai refletir. Porque vai refletir na alimentação, né? Vai refletir no acesso à informação, vai refletir no acesso a tratamento de saúde, a novos medicamentos. Tudo isso vai refletir. E é claro que tudo isso reflete no processo de envelhecimento e na velhice propriamente dita. Doutora, o idoso negro, ele é diferente? Não é o idoso negro, e sim a velhice negra. A velhice negra. A velhice negra. Sim, ela chega diferente? Vamos chegar por conclusão, né? Veja bem uma coisa. Dentre os pobres, quem são os mais pobres? Os negros. Dentre os pobres, os mais pobres. Se você olhar o histórico da população negra como um todo, desde o período escravista até hoje, né, você vai compreender a necessidade, por exemplo, de ações afirmativas, né? Não é questão da pessoa eu gosto ou não gosto, é uma compreensão. É uma compreensão da necessidade de. Muito bem. Essa necessidade levou, por exemplo,
a criação pelo Ministério da Saúde da saúde integral da população negra, que não deixa de ser uma ação afirmativa. Sim. É ou não é? E por que a saúde integral da população negra? Porque há necessidade de cuidados especiais. Por aí você já vê que há uma diferença. Vamos ver? Qual é o maior índice? Quem mais sofre AVC? Estatisticamente, negros. Né? Se nós pegarmos o censo da população negra, os estudos que são feitos, por exemplo, na Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, aqueles que estão mais em situação de fome, aqueles que estão mais em situação de desemprego ou subemprego. Né? Ora, pois, tudo isso irá refletir no seu processo de envelhecimento. Porque, vamos fazer um paralelo, se você pensa no pentágono do bem-estar, o que é o pentágono? O que diz o pentágono do bem-estar? Que para você, um processo de envelhecimento bacana, e a velhice está diretamente ligada ao processo de envelhecimento, para acontecer tanto o processo de envelhecimento quanto a velhice bacana, interessante, você tem que seguir o pentágono do bem-estar. Qual é o primeiro item? Alimentação adequada. Ora, pois, alimentação adequada é caro. É caro. Se você considerar que a população negra como um todo, é claro que já melhorou muito, mas como um todo, de modo geral, dentre os pobres é a mais pobre. Controle, outro item do pentágono do bem-estar. Controle de mecanismo do estresse. Olha, isso é difícil para qualquer pessoa. Controle de mecanismo do estresse. Qualquer pessoa. Eu não sei se alguém consegue controlar o estresse 24 horas por dia. De pensar, você já Isso. estresse. Agora, você imagine uma pessoa que é vítima, ou uma população que é vítima, de modo geral, do racismo, do preconceito e da discriminação. Quando não explícito, implícito. E muitas vezes até, nem muitas vezes não, na maioria das vezes, institucional. Né? Então, como controlar? Eu estou falando de um item passageiro, eu estou respondendo a sua pergunta. Poderíamos falar somente sobre isso e teríamos aí 50 programas. Né? Então, controle de mecanismo do estresse é bem mais difícil. Não sei se é bem mais difícil, talvez não seja possível mensurar, esse é mais, esse é menos. Mas não é fácil controlar o estresse, sabendo que você é uma população que tem baixo poder aquisitivo, né? E que não tem, às vezes, condições de atender às suas necessidades básicas. Outro exemplo é lazer. Lazer. Lazer é um... Que vai refletir no estresse. Sim, sim. Então, observe que, voltando à sua pergunta inaugural, né, a população negra, o idoso negro é diferente, e eu respondi que não é o idoso, e sim a velhice negra, é considerando todo o processo do negro desde o período escravista até cá. Na saúde integral da população negra, é interessante que as pessoas leiam isso, esse trabalho maravilhoso do Ministério da Saúde. Tem uma explicação lá muito boa sobre diabetes, porque você sabe que o maior índice de pessoas com diabetes e pressão alta são os negros. Estatisticamente, é disparado a diferença de negros para não negros, no caso para brancos, com relação à diabetes e à pressão alta, que evolui, não invariavelmente, mas na maioria das vezes, para o AVC. Né? Então... Caminha para o AVC. O que é o AVC? Né? O que é o acidente vascular? Cerebral, né? Então, resumindo, isso tudo faz a diferença. Faz a diferença de ser uma velhice. Bom, aí e também tem outra. Dentro da velhice negra, nós também temos as subdivisões. Né?
temos as subdivisões de homem e mulher, que já falamos, questões geográficas, questões financeiras. Faz muita diferença. Se você tem uma pessoa, negra ou não negra, mas eu estou focando no negro neste momento, né? Uma que recebe um salário mínimo, ganha um salário mínimo, o salário dele é um salário mínimo, e um outro que ganha 10 mil, já temos uma diferença muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Eu tomo uma injeção para artrose, eu sofro de artrose desde os 42 anos de idade, que custa R$ 2.200. 2.200. Não é uma injeção, não dá para qualquer um tomar, né? Fico sem tomar, né? Conforme a pessoa vai ficar sem tomar. Ou vai ter que fazer aquela correria de vai na defensoria pública, que é um direito, diga-se de passagem, não é? Mas eu estou dizendo para você um exemplo simples. Um exemplo simples e pessoal, né? Então, questão financeira também faz muita diferença. Mas muita diferença mesmo, né? E na população negra como um todo, não temos o índice de pessoas que ganham, digamos, de 10 salários mínimos para cima é bem menor. Bem menor. Não é a maioria. É a minoria da minoria, mas em todas as sociedades, em todos os segmentos, negros ou não. Perfeito, mas no negro, se nós formos trazer estatísticas, fica bem mais acentuado. Todo esse conjunto faz a diferença, né? Tem que se levar em conta. A gerontologia é o ramo do conhecimento que leva em conta tudo isso. Subjetividades, particularidades, especificidades e individualidades. Para eu entender o seu processo de envelhecimento, eu tenho que levar em conta tudo isso. O Vavá Beraldo é único. Ele é único e é único na medida que ele tem subjetividades, particularidades, individualidades e singularidades. O muito que pode acontecer é você ter pontos comuns com relação a alguém. Mas o Vavá Beraldo é único. Eu não posso dizer, olha, o Vavá Beraldo pode, você também pode. Vavá foi, você vai também. Ô Beraldo, fulano não foi, você não vai. Fulano não quer, você também não quer. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Senão eu mato a sua individualidade. Sim. Né? Pois não. Doutora, infelizmente a gente não tem um tempo, porque o assunto é muito vasto, né? E eu gosto. Não é por acaso que a senhora é mestre em gerontologia. Aliás, para a gente finalizar, eu pedi à senhora duas coisas. Primeiro, o que a senhora, eu não sei o conselho, mas deixar uma palavra a quem está nos assistindo, a melhor forma, o melhor caminho para esse processo do envelhecimento. E como é que a senhora é bacharel em comunicação, jornalista também. Sim. Como é que a senhora foi parar na área de saúde? Como é que isso aconteceu? Bom, eu vou começar pela segunda pergunta e daí arremato com a última. Eu fui aquela criança que teve o privilégio de conviver com idosos. Tá? Privilégio. Para mim foi um privilégio. Eu convivia com as minhas avós, eu convivia com as minhas tias, convivia. Não era um passeio de vez em quando na casa da minha avó, não era isso. Eu morava até com a minha avó, ela morava com a minha família. E, então, as minhas avós, elas tinham muitas amigas idosas. Então, a casa da minha mãe, a casa das minhas avós, era uma casa onde tinha muitos idosos, que eram amigas. Naquele tempo a gente visitava os outros, né? Sim. Hoje o WhatsApp não deixa muito, né? A internet não deixa muito, mas naquele tempo era muito, muito comum. Então eu sempre fui uma pessoa, na minha casa, sempre, na casa das minhas avós, das minhas tias, sempre tiveram muitos idosos, né? O papo era pessoal, né? Sim. Você batia um papo, né? Sim. Nada virtual. Exato. Tem um fator que talvez para alguns não faça nenhuma diferença, mas no meu caso foi determinante. Muito cedo eu me interessei e tive ótimos professores dentro de casa sobre a cultura negra. A matriz explicativa de muitas coisas que dizem respeito à cultura negra.
Dentre elas, a postura do idoso na África, como um todo, e como o estatuto social que o idoso tem na África. Isso me foi ensinado quando eu era ainda menina, né? Por exemplo, nunca vou me esquecer de eu ter ouvido uma vez, perguntado para uma criança africana o que você quer ser quando crescer. E a criança me respondeu, velho. Isso está, inclusive, na introdução da minha tese, da minha dissertação. Eu nunca imaginei que alguém fosse responder isso com tanta convicção e tão rápido, né? Por quê? Porque nas sociedades tradicionais africanas, ser velho é o mais alto estatuto que existe. Tanto que é um griot, né? Então, a primeira parte da sua pergunta é que eu já fui iniciada desde pequena neste particular. Sabe? Minha família sempre foi uma família com presença muito forte dos idosos. Quando me tornei adolescente, eu tive a honra, a glória e o privilégio de conhecer uma pessoa que acho que boa parte de Taubaté também conheceu, que é o saudoso Dr. Arnaldo Ferreira dos Santos, né? Arnaldo era diretor do Centro de Saúde, fomos parceiros de carnaval no movimento negro, e o Arnaldo, lá pelas tantas, também se tornou geriatra, e ele, acho que em 82, olha, tem mais de 30 e poucos anos isso aí, né? Ele criou um grupo no Centro de Saúde de contação de história com idosos. Era uma terapia que ele mesmo criou lá. Ele e as pessoas do Centro de Saúde que trabalhavam com ele. E eu sempre gostei de escrever, né? Naquele tempo não era da Academia de Letras, nem tinha sido fundada a academia. E ele me disse, olha, você não quer participar disso? E eu falei, mas o que é para eu fazer? Ele disse, para ir lá escrever junto com os idosos, estimular eles a escrever. Primeiro você escreve e eles contam os seus contos. E depois você ajuda, uma espécie de oficina, né? Ajuda eles próprios a escreverem os contos deles. E dá para você fazer isso? E eu falei, uma vez por semana dá para eu ir à tarde lá. E isso foi feito. E eu, então, comecei a conviver muito de perto com os idosos do Centro de Saúde de 1982. Né? Postão lá embaixo. Postão lá embaixo. E isso foi me interessando muito. E claro que eu conversava muito com o Arnaldo sobre velhice, processo de envelhecimento e assim por diante. Aliás, eu fui estudar gerontologia por incentivo do Arnaldo. Ele me disse, continue este trabalho para nós. Né? Aliás, foi neste ambiente, neste momento, que eu inclusive percebi que dentre os idosos que faziam parte do nosso grupinho ali, um grupinho, porque era um grupo pequeno, 10 pessoas no máximo, não tinha idosos negros. Eu observei e perguntei para o Arnaldo, Arnaldo, por que não tem? Idoso negro não fica doente? Não vem ao centro de saúde? Ele falou, Sônia, eu não reparei nisso. Falei, pois é, vamos investigar. Por quê? Então, parte do que eu respondi para você agora, ou anteriormente, foi em razão dessa primeira descoberta, né? Falei, opa, tem coisa aqui, vamos estudar. Né? Então, foi isso. Tá? Eu comecei a me interessar pela gerontologia, pela gerontologia, neste momento no centro de saúde, mas a minha convivência e vivência com idosos remonta à minha própria origem. Né? Eu sempre fui assim, a vida inteira. No departamento de comunicação, estive lá 14 anos, aqui no departamento da Unital, e naquele tempo, embora envolvido com jornalismo, eu lecionava nos 3 cursos, publicidade, relações públicas e jornalismo, já tinha um forte estudo paralelo sobre envelhecimento, processo de envelhecimento e velhices. Né? Então é uma coisa que, se quiser remontar a mais tempo, eu diria até que vem de outras encarnações. Se quiser remontar mais lá tempo. De trás. Isso. Né? Quanto ao conselho que dou, não é bem um conselho, mas um alerta. Né? Velhice não é defeito e nem demérito. Né? Pelo contrário, velhice é uma conquista.
né? Você chegar aos 70, 80, 90, 100 anos, evidentemente com as marcas do tempo no corpo, porque isso não tem por onde. Eu me lembro quando você era um menininho, o tempo passou para nós dois, não é? Mas chegar aos 70, 80, 90, 100 anos, podendo produzir, podendo pensar com a sua própria cabeça, ativo, sendo socialmente respeitado, comunitariamente participativo, individualmente dotado de autoestima e dignidade e familiarmente amado, eu acho que é o ideal, que eu espero para mim e para todos. Doutora, muito obrigado. Espero que a senhora volte aqui mais vezes para a gente continuar esse papo, essa conversa. Quando me chamar, estarei sempre à disposição. Não deixar esse papo envelhecer. Não vai. Não deixar ele sempre maduro aqui. Sempre kairós. Ele poderá maturar, mas não envelhecer. Envelhecer jamais. Isso. Muito bem. Obrigado, doutora. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. pelo estudo. Sempre às ordens. E Conexão Popular vai ficando por aqui. Qualquer momento a gente volta. Obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui, canal 4 da NET TV, pela TV Câmara, a primeira TV legislativa do Vale. Até lá.